Ao longo do desenvolvimento da humanidade, viemos buscando formas de transformar o mundo ao nosso redor. O desenvolvimento da ciência possibilitou maior domínio sobre a energia, grandeza física relacionada ao movimento, e seu controle impulsionou o homem a alturas nunca antes imaginadas. As energias fósseis impulsionaram a segunda revolução industrial. Entretanto, junto ao desenvolvimento, os problemas começaram a se tornar evidentes. Desastres que impactaram a natureza e a vida humana começaram a acontecer. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. Em 2001, o Brasil sofreu com apagões causados pelo baixo nível de água nas usinas hidrelétricas. Um apagão deixou pelo menos São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também parte da capital de Minas, Belo Horizonte e parte de toda a região Nordeste sem luz. A interrupção, segundo o Operador Nacional do Sistema, ONS, é de cerca de 17 mil megawatts. Uma outra preocupação é com o nível dos reservatórios. Nós estamos mudando os nossos hábitos. Nós estamos começando a entender que é preciso conservar energia, é preciso conservar água. Não são bens infinitos. Evidentemente, tudo vai depender de que as chuvas venham. A dependência nacional de uma única fonte de geração de energia agravou o problema. O Brasil precisou, então, rever sua matriz energética. As fontes de energias renováveis se tornam protagonistas em diversas pesquisas científicas. A energia eólica surge, paralelamente, a outras fontes renováveis, como alternativa para os problemas que assolam a produção energética. Entretanto, fica evidente, ao longo do tempo, os maiores problemas da geração eólica: barulho, e a distância. Para entrar em operação, os aerogeradores dependem das linhas de transmissão, que vão levar o que é produzido aqui para o Sistema Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Por causa do atraso na implantação dessas linhas, o país ainda não pode contar com a energia que está pronta para ser produzida em novos parques eólicos. Turbinas eólicas de eixo vertical, as chamadas TEV, começaram a ganhar espaço no meio urbano. A possibilidade de se instalar uma TEV na própria residência é atrativa para muitas pessoas. O cenário atual é favorável para o surgimento dessas turbinas. O mercado está aberto para as vantagens e inovações que elas oferecem. A tecnologia é inovadora e caminha a passos largos. As turbinas eólicas de eixo vertical são particularmente adequadas para as condições encontradas em centros urbanos, pois possuem bom funcionamento mesmo em ambientes turbulentos e conseguem corrigir alguns dos déficits encontrados nos atuais parques eólicos. Visualizando essas problemáticas, iniciamos uma pesquisa para desenvolver uma TEV de baixo custo capaz de operar em centros urbanos. Inicialmente, realizamos simulações em softwares de dinâmica de fluido computacional, com os modelos mais comuns. Darius, que utiliza da força de sustentação criada pelas suas pás, e Savônios, que cria diferentes intensidades de pressões em sua geometria. Com os dados obtidos, estamos desenvolvendo um novo modelo que consiga unir o melhor do desempenho de ambos. Após determinado tempo de pesquisa, ficou evidente que apenas simulações computacionais não seriam bastante. Iniciamos então o desenvolvimento de um túnel de vento, um ambiente controlado específico para testes aerodinâmicos. Os testes em túnel de vento deram a oportunidade de se ter um ambiente livre das fortes anomalias no fluxo, com maior controle sobre as condições de entrada. Portanto, ensaios em túnel de vento têm sido desenvolvidos, obtendo dados estruturais e aerodinâmicos representativos de turbinas eólicas.
O túnel foi desenhado com base em outros modelos semelhantes, mas foi remodelado para que sua construção fosse mais simples. Durante o desenho e planejamento do túnel de vento, os materiais listados e a forma de aplicação deles foi levada em consideração, sempre de modo a se manter o mais próximo possível do ecologicamente correto. Olá, eu sou o Matheus dos Santos Correia e, em conjunto com meu colega, Marcos David, nós nos classificamos como finalistas para a FBJC 2020 com o nosso projeto, que é Análise da aplicação de turbinas de eixo vertical em áreas urbanas. O nosso projeto consiste no desenvolvimento de uma turbina de eixo vertical que possa ser aplicada em áreas urbanas, que seja de tamanho reduzido e que não faça barulho e nem gere incômodos que as turbinas convencionais geram. O nosso projeto está atualmente na fase de desenvolvimento do túnel de vento, que está ao meu lado, que é nada mais nada menos do que um local onde nós iremos realizar simulações com nossos próprios modelos de turbinas eólicas. Falando mais especificamente sobre a construção do túnel de vento, foi dito no vídeo que ele foi remodelado com base em outros modelos existentes, para ter sua construção mais facilitada. E um desses exemplos, desses exemplos muito bons, é a nossa seção de contração, que é essa primeira parte do túnel. Como vocês estão vendo nas imagens agora, em túneis convencionais, a seção de contração pode ser descrita por duas curvas, dois arcos, que têm a função de alinhar os vetores do ar que entram no túnel e diminuir a turbulência. Entretanto, no nosso modelo de túnel, só existe um arco e ele consegue cumprir as mesmas funções que um túnel convencional cumpre, como é possível observar nas simulações feitas no nosso software de dinâmica de fluido computacional, que é o Autodesk Flow Design. Mesmo tendo uma única curva, o nosso túnel é capaz de alinhar os vetores e diminuir a turbulência do ar antes que ele chegue à seção de testes. Após a construção do túnel de vento, nós vamos passar para a etapa de sensoriamento do mesmo. E esse sensoriamento consiste em desenvolver determinados componentes que possam captar os dados dentro do túnel, para que possamos validar as simulações feitas no mesmo. E um dos sensores desenvolvidos foi o anemômetro. E para desenvolvê-lo, nós utilizamos um cooler de computador. Ele funciona da seguinte maneira: o cooler ficará instalado dentro do túnel e à medida que ele rotacione, à medida que as suas hélices rotacionem por conta do fluxo de ar dentro do túnel, ele produzirá determinada tensão. Nós vamos conectar o cooler a um Arduino, fazer com que o Arduino leia essa tensão produzida e, com base nessa tensão, nós iremos estipular a velocidade do vento. Essa transformação matemática é feita com base em uma tabela em outro artigo que realiza uma tarefa semelhante. A referência do artigo estará disponível nos créditos desse vídeo. Mas, entretanto, mesmo parecendo simples, o desenvolvimento do anemômetro foi bem complexo, porque o resultado da transformação de tensão para a velocidade do vento nos primeiros testes não chegou nem perto do ideal. Nós tivemos um erro muito grande. E então, para solucionar esse problema, primeiro nós analisamos o quão errado as leituras estavam. Nós desenvolvemos um gráfico que apelidamos de taxa de erro, que é um gráfico que demonstra a diferença entre os resultados reais e os resultados obtidos pelo Arduino em questão da velocidade do vento. E, com base nesse gráfico, desenvolvemos 8 equações lineares, que descrevem em conjunto todo esse gráfico, e com base nelas nós podemos adicionar a porcentagem de diferença. Ou seja, desse modo nós chegamos a um valor muito próximo da velocidade real do vento. Nós calculamos um erro de aproximadamente 0,05% de diferença, o que é algo muito bom, uma margem de erro muito satisfatória. Olá, meu nome é Marcos David e junto com o Matheus Santos eu faço o 4º ano do curso técnico integrado ao ensino médio de eletromecânica no IFP Campus Floriano. Para dar prosseguimento ao sensoriamento do nosso túnel, nós construímos um tacômetro, que é um instrumento utilizado para medir as rotações por minuto de um motor ou uma outra máquina. O tacômetro utiliza como dois principais componentes a plataforma Arduino e o sensor óptico reflexivo. Este
que conta com um fototransistor e um emissor infravermelho. O tacômetro funciona com base na quantidade de interferências em um determinado tempo causadas por um objeto, quando este se coloca na frente do emissor, que então envia pulsos para o Arduino, que os interpreta e, com base em sua programação, calcula as rotações por minuto daquele objeto. Para testar a validade dos resultados, a veracidade do nosso sensor, nós fizemos testes em alguns objetos rotativos e constatamos que, de fato, havia uma baixa taxa de erro. Agora, para os próximos passos, nós construiremos um sensor de temperatura e um sensor de umidade, utilizando também da plataforma Arduino. E então, poderemos partir, conjuntamente com todos esses aparatos, para os testes práticos dos modelos de turbinas eólicas de eixo vertical que iremos testar. Um fato importante a se mencionar é que, devido à situação atual do nosso país, devido à pandemia mundial, eu estou gravando separado do meu colega de pesquisa, que é o Marcos, e nós estamos gravando cada um em nossas casas, mantendo o distanciamento social e evitando e seguindo, assim, as recomendações de saúde. Uma última afirmação que eu gostaria de fazer era um agradecimento a toda a equipe que está se empenhando para tornar esse evento possível, especialmente na situação que o nosso país se encontra. E nós gostaríamos também de agradecer a oportunidade de participar desse evento, que está sendo, só até o momento já está sendo muito vantajoso para nós, porque nós estamos ganhando experiência, esse projeto é novo e é a primeira vez que ele está sendo avaliado por alguém. E nós estamos tendo um retorno muito positivo. Então, muito obrigado pelo trabalho. Em nome de toda a equipe do projeto, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Muito obrigado pela atenção.